E se você tivesse a possibilidade de saber quem são os leads mais engajados dentro da sua campanha, no seu grupo ou comunidade no WhatsApp? Seria legal, né? Eu vou te mostrar hoje como a gente utiliza o lead scoring aqui dentro da empresa e como a nossa equipe comercial aumentou em 30% a taxa de conversão utilizando essa inteligência de dados que o Sendflow oferece para os seus clientes. Primeiro, vamos ter um contexto inicial aqui. O que é o Sendflow? O Sendflow é a plataforma queridinha do mercado digital para a gestão de grupos de WhatsApp e comunidades também. Nele, a gente tem uma função chamada Lead Scoring. Vamos na prática olhar como é que funciona. Eu tenho aqui uma campanha, dentro da campanha é onde eu tenho os nossos grupos de WhatsApp. E agora eu vou te mostrar, entrando nela, esta aba aqui chamada Lead Scoring. O que é o Lead Scoring? É a lista de todos os leads que fazem parte do meu grupo do WhatsApp com as devidas pontuações. Tá, mas Mantra, o que são essas pontuações? Algumas ações que o lead faz dentro do grupo ou comunidade do WhatsApp pontuam, indicando que ele está engajando nessa campanha. Quem é mais rápido já entendeu como é que funciona. Dentro do lead scoring, você consegue ver a lista de todos os leads que estão dentro da sua campanha, só que agora com uma pontuação com base no engajamento dele dentro da sua campanha. Beleza, mas como é que a gente vai utilizar isso dentro de uma estratégia comercial? Vem comigo que eu vou te mostrar. Dentro da sua campanha, após configurar ela dentro do Sendflow, você vai ter dentro dela a aba de Lead Scoring. Clica aqui e aqui você vai clicar em agendar a atualização. Essa atualização é rápida, ela atualiza, vocês perceberam aqui, em alguns segundos já. Depois que você tem essa lista gerada, você pode vir aqui em exportar. Quando você exporta essa lista, ela vem em formato de planilha. E no formato de planilha, você vai ver ela nessa visualização aqui. Agora, vamos entender como é que ele aparece aqui nessa planilha. Quando você exportar, ele vai vir com essas 3 primeiras colunas aqui. A posição, que é o número dele, então é a quantidade total de leads que você tem na campanha, o número, que é o próprio número do WhatsApp do seu lead, e o score, que é a pontuação que ele recebe com base nos engajamentos que ele teve. Beleza, vamos entender como é que funciona essa pontuação. Aqui ao lado eu já coloquei os padrões para vocês terem uma noção. Então, quando o lead ele recebe uma mensagem, ele pontua com 10. Quando ele visualiza essa mensagem, ele pontua com mais 20. E quando ele reproduz algum áudio que você mandou dentro do grupo ou da comunidade, ele pontua com mais 40. Ou seja, dependendo da quantidade de mensagens ou áudios que você vai encaminhando no grupo, você consegue perceber quem está mais engajado ou não dentro do seu grupo ou comunidade no WhatsApp. O que eu gosto de fazer aqui agora é segmentar isso com base em alguns critérios. Então, eu gosto de utilizar a estrutura de 5 critérios, e aqui a gente tem elas: extremamente engajado, muito engajado, engajado, neutro e frio. Eu gosto dessa segmentação, mas essa pontuação que eu coloquei aqui ao lado, de abaixo de 200, entre 200 e 600, 600 a 1000, ela é uma pontuação que eu coloco com base na quantidade de mensagens que eu tenho planejado para acontecer dentro dessa campanha. Vamos entender melhor esse cálculo que eu faço. Vamos lá. Gente, imagine que eu vou fazer só envio de 5 mensagens dentro do meu grupo. Calculem comigo. Se todas essas 5 mensagens forem um áudio, o máximo de pontuação que eu vou ter é 5 vezes 40, mais 20 pontos de cada, mais 10. Então, o total de pontuação que eu posso ter aqui para um lead é 350. Por quê? Porque eu só vou mandar 5 mensagens, e se essas 5 mensagens forem áudio, o máximo de pontuação que ele poderia ter é isso aqui, que seria 350. Então, eu sempre calculo mais ou menos quantas mensagens eu vou encaminhar dentro dessa campanha, ou quantas mensagens eu já enviei. Depois eu calculo quantas dessas foram áudios, e eu tenho uma noção de pontuação máxima que aquele lead pode atingir. Com base nessa pontuação máxima, aí sim eu crio esses critérios aqui, que são sempre divididos nesses 5 fatores. O que muda, às vezes, de uma campanha para outra é essa pontuação aqui ao lado que eu coloco. Beleza? Muito bem. Então, como eu sou uma pessoa com estímulos visuais, eu já gosto de separar isso aqui por cores. Vocês percebem aqui que eu já segmentei. Leads que têm a pontuação acima de 1.500, eles são extremamente engajados. Então, eles já estão aqui em verdes. Muito engajados estão amarelo e assim por diante, até os leads frios. O que é um lead frio, na minha opinião? É aquele lead que teve quase nada de engajamento. Então, é aquela pessoa que só recebe suas mensagens, mas não necessariamente visualiza elas. Então, imagina comigo. Se eu tenho uma campanha onde eu tenho 200 mensagens lá dentro, o lead que é frio e só recebe, ele nem visualiza minhas mensagens, o total máximo de pontuação que ele pode ter é 200 mensagens vezes 10, porque cada mensagem recebida ele pode pontuar 10 pontos. Então, o mínimo aqui seria 2.000, beleza? Muito bem, vamos lá. O que a gente vai fazer agora com essa planilha toda colorida e bonitinha aqui?
Primeiro passo. Se você tem equipe comercial, você já sabe que eles vão começar as abordagens através desses leads mais aquecidos, mais engajados. Aqui eu tenho uma campanha com 800 leads, mas imagina que você tem uma campanha com 50 mil leads, com 10 mil leads, com 100 mil leads, com 300 mil leads, com 1 milhão de leads. Como é que você faz essa segmentação para saber quais são mais interessantes para você abordar? Porque você não quer perder tempo, nem você, e você também não quer que a sua equipe perca tempo com leads que não são engajados, concorda? Beleza. Então, o que a gente faz? Utiliza o lead scoring, segmenta eles através desses critérios aqui, e com base nesses critérios, você já sabe com quais a sua equipe tem que abordar primeiro, tá? Então, essa é a primeira forma de você utilizar o lead scoring. É uma maneira um pouco mais manual, que é exportando essa lista, dividindo ela por critérios e separando para a sua equipe comercial trabalhar. A gente utiliza muito isso em algumas estratégias, como, por exemplo, vamos supor que eu tenho um lançamento e no primeiro dia do lançamento a gente vai dar um bônus diferente. Eu não consigo abordar 50 mil leads em um dia. Então, o que eu faço? Eu pego os mais engajados e peço para a minha equipe comercial focar nesse primeiro dia que vai ter bonificação a mais para os leads que estavam mais engajados nos grupos. Então, essa é apenas uma forma de você utilizar o lead scoring, beleza? Agora, vamos entender um pouquinho mais agora por que isso é útil. Imagina que a sua equipe comercial não está perdendo tempo mandando 1 milhão de mensagens para pessoas que às vezes nem estão interessadas. Então, eles focam somente nos leads que engajaram dentro dos grupos, que têm um mínimo de interesse, um mínimo de consciência sobre aquilo que está sendo falado. Isso, inclusive, reduz o risco de banimento quando você não está utilizando a API oficial. Porque hoje em dia, se você faz muitos disparos para muitas pessoas num volume muito grande, em um pequeno espaço de tempo, você tem um risco de estar fazendo spam, ser indicado como spam e acontecer o banimento dos seus números. Então, o que a gente faz é, quando você segmenta e utiliza o disparo sem ser por API oficial, somente para pessoas que já engajaram nos seus grupos de WhatsApp, a chance deles te marcarem como spam é muito mais baixa. Então, o risco de banimento diminui, a sua equipe trabalha com mais eficiência e os retornos eles são mais assertivos. Para vocês terem ideia, quando a gente não utilizava lead scoring, normalmente a gente tinha um retorno de 10% da lista. Então, se eu abordava 100 leads, eu tinha um retorno de 10, ok? Depois que a gente começou a utilizar o lead scoring, a gente aumentou para 30%. Isso só a conexão, sem falar da conversão depois. Mas o que eu tô querendo dizer é que, se antes eu tinha a resposta de 10 leads, quando eu comecei a utilizar o lead scoring, eu comecei a ter a resposta de 30 leads a cada 100 que eu mandava. Bem mais interessante, bem mais efetivo e, consequentemente, bem maior a conversão, porque o lead que responde, ele tem muito mais chance de fechamento do que o lead que nem te dá resposta, né? Beleza, vamos entender uma segunda forma, uma segunda estratégia para você utilizar o lead scoring dentro do seu... É que você ainda pode utilizar essa estratégia aqui no lead scoring e fazer o reset do seu lead scoring. O que significa isso e para que você vai utilizar um reset dentro do lead scoring? Imagina que você faz uma estratégia de gamificação e a gamificação ela começa a apontar, começa a contar a partir de um momento específico, ou a partir de um dia específico, ou a partir de uma ação específica. Então você pode resetar esse lead scoring. Resetar o lead scoring significa você zerar a pontuação de todo mundo que está participando dos grupos e comunidades da sua campanha e começar a recontar a partir do momento que você preferiu. Legal, né? Assim você tem um maior controle sobre o que está pontuando e o que não está pontuando. Eu consigo utilizar o lead scoring também como uma estratégia de mandar mensagem quando o lead atinge uma pontuação específica. Então vamos lá. Depois que você iniciou a sua campanha e criou seus critérios de lead scoring, você pode vir aqui dentro da sua campanha em ações, adicionar uma ação, enviar para todos os grupos e aqui eu tenho um gatilho que é lead atingiu pontuação. Vocês percebem o que vai acontecer aqui, né? No momento que eu seleciono aqui, eu consigo indicar qual pontuação eu quero. Então, imagina que eu quero mandar uma mensagem para todos os leads que atingiram 4.000 pontos, tá? Eu coloco aqui um horário específico para calcular esses pontos, porque ele vai continuar, essa automação, ela continua acontecendo, tá? Então, vamos supor que eu quero que seja sempre às 10 horas, pronto. Coloco o fuso horário aqui do Brasil, eu poderia selecionar outros fuso horários se fosse uma conta Latam, por exemplo, ou Estados Unidos ou Europa, tá? Deixamos o fuso do Brasil e vamos para o próximo. Seleciono quais contas vão enviar essa mensagem, seleciono a ação que é enviar uma mensagem e aqui eu coloco a mensagem. Então, olá, percebi que você está engajado na nossa campanha. Por isso, vou te dar 10% de desconto a mais. Clique no link e aproveite.
Então, imagina que eu posso configurar para encaminhar essa mensagem aqui para todos os clientes que chegarem numa pontuação de 4.000 pontos. Então, vamos revisar aqui essa automação que a gente acabou de criar utilizando o Lead Scoring. A categoria dele é campanha, escolhi a campanha aqui, escolhi os grupos da campanha e aqui é o gatilho. Aciona essa automação sempre que o lead atingir uma pontuação. Que pontuação? 4.000, porque foi a pontuação que eu determinei. O horário que vai calcular é todo dia às 10 horas, ok? Aqui o fuso está no Brasil, a ação que vai acontecer é enviar uma mensagem e aqui do lado você consegue ver um preview dessa mensagem que vai ser encaminhada. Vocês perceberam o que dá para fazer aqui, né? Então a gente consegue utilizar o Lead Scoring também para criar algumas estratégias e dar algumas vantagens, por exemplo, para quem está mais engajado. Então imagina que você pode criar uma ação de gamificação dentro da sua campanha, que quem pontua mais dentro do lead scoring, ou seja, quem engaja mais dentro do seu grupo, recebe alguma coisa. Pode ser um bônus, pode ser um acesso, pode ser um desconto, pode ser o que você quiser e fizer sentido dentro da sua estratégia de vendas. Mas isso tudo só é possível se você utilizar o lead scoring do Sendflow.